Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do nosso e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, o segundo da série 2017, um balanço do ano que se encerra, 2018, cenários e perspectivas. Nós temos a satisfação, a honra de termos aqui o advogado especialista em direito do trabalho, Dr. Maurício Reis. Doutor Maurício, muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite. Nós estamos fazendo, o seu programa é o segundo de uma série onde nós estamos conversando com algumas das mais expressivas lideranças do agronegócio brasileiro, fazendo um balanço de 2017 e também discutindo um pouquinho os cenários, as perspectivas que nos esperam para 2018. A sua especialidade, o direito do trabalho, ela sem sombra de dúvida é do maior interesse não apenas para os produtores, os empresários do setor do agronegócio brasileiro, mas também dos trabalhadores. E há muita discrepância nas informações que são veiculadas pela mídia, há muita, eu diria até cortina de fumaça, alguns setores já bem identificados se posicionam contra, a favor, tentam defender interesses próprios, mas a conversa nossa vai caminhar exatamente para um esclarecimento à opinião pública e tanto a trabalhadores quanto aos empresários sobre os reflexos dessa reforma trabalhista. Vale destacar que nós já fizemos um programa com o Antônio Vitor, que é presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do Estado de São Paulo, ele é também vice-presidente nacional da Força Sindical, que colocou de uma maneira muito própria que essa reforma trabalhista atendia meramente e apenas os interesses do empresariado. Ele chegou até a falar no nosso programa de que toda essa nova legislação ela foi elaborada sob o patrocínio da Confederação Nacional das Indústrias. Tivemos também fizemos um programa com o presidente, o diretor executivo do GERAI, que é o grupo de empresas do setor do agronegócio. E esse executivo, o Rui, ele colocou, José Tarcísio Rui, ele colocou de que não, a leitura do sindicalista não era a correta e ele via com uma perspectiva muito boa em relação às mudanças que estavam sendo implementadas e foram implementadas nos últimos dias. E tivemos também o advogado do CEIS-BR, que é o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, colocando de que essa mudança ela vem a trazer um progresso nas relações capital e trabalho e, mais ainda, ela tem no seu bojo uma ética que deixou de existir ao largo dos últimos anos nas relações intermediadas pelos tribunais do trabalho. Então eu faço esse preâmbulo apenas para agradecer a sua disposição de conversar conosco e de nos proporcionar aí um esclarecimento na sua ótica, o senhor que é um advogado especializado nessa área do trabalho, que tem uma carteira de clientes, dentre as quais algumas das maiores empresas do Brasil, e nós queremos ter exatamente isso, quer dizer, um conhecimento um pouquinho melhor do que está acontecendo e o que pode acontecer para 2018. Então, começamos da seguinte forma, já formulando a primeira pergunta. Terminamos 2017, essa foi talvez uma das mais importantes mudanças ou reformas implementadas pelo presidente Michel Temer. Ok? 2017. Sem dúvida. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Tá bom. O que dá para se esperar a partir de agora? O que o senhor imagina que possa acontecer? E colocando sempre essa discussão, não apenas no âmbito do Brasil, mas também como estamos fazendo, o nosso programa é focado no agronegócio, na agroindústria, o Brasil precisa buscar competitividade. O custo do Brasil é um custo excessivamente alto e há algumas incorreções que precisam ser ajustadas. Isso está todo mundo de acordo, não é? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, Ronaldo, falando aos colegas do Brasil Agro. E você falou tudo quando falou em competitividade. Eu acho que toda discussão sobre direito do trabalho no Brasil está um pouco mascarada por um fla-flu
um jogo de direita e esquerda que eu acho que não atende os melhores interesses do país. Não quero falar de direito de trabalhador, direito de empresa. Eu acho que a gente é brasileiro e tem que pensar em primeiro lugar nos interesses do país. E a gente não pode esquecer que o mundo é globalizado e que cada vez menos as fronteiras físicas e territoriais importam. Então, se eu tiver no Brasil uma legislação muito protetiva e que dificulta a geração de emprego ou atração de capital, na verdade o que eu estou fazendo é exportar empregos. E é nesse sentido que eu gostaria de falar, sem qualquer questão ideológica, falando de relação de trabalho, né, e não só de direito do trabalho, e como a gente pode fazer do Brasil um país melhor. Um exemplo que eu posso te dar para a gente começar a nossa discussão, depois a gente vai falar de número ou de alguma coisa nesse sentido. Mas, falando sobre legislação trabalhista, e que de legislação trabalhista por si só não cria nenhum direito. E o fato de você ter uma legislação muito protetiva para o trabalhador no caderno, encadernada, não quer dizer nada na vida real. Porque eu vou te dar um exemplo que eu falo muito sobre isso. Imagina a questão de México e Estados Unidos. Se você for pegar a lei encadernada trabalhista do México e a dos Estados Unidos, aqui no Brasil provavelmente se diria que a lei mexicana é muito melhor que a americana. Mas o que a gente observa na prática é o contrário. É mexicano querendo pular o muro para trabalhar nos Estados Unidos e eu não vejo nenhum norte-americano querendo pular o muro para trabalhar no México, onde supostamente as leis são melhores. Por quê? Porque, dentre outros fatores, os Estados Unidos têm uma legislação trabalhista que estimula a contratação e o empreendedorismo. E o que garante direito para um trabalhador, o importante para que um trabalhador tenha direito, a premissa é que exista trabalho. Não existe direito do trabalho sem que exista trabalho. E é nisso que eu acho que a modernização das leis trabalhistas brasileiras tende a mudar, tende a inserir o Brasil num contexto mais globalizado, com uma legislação mais uniforme e consentânea com o que se pratica no resto do mundo. O Brasil não é uma ilha e não pode ficar assim. Quando o senhor cita essa questão do trabalhador, do imigrante, que ele não sai dos Estados Unidos e vai para o México, ao contrário, isso vale também para o nosso Brasil. Quer dizer, nós temos uma leva muito grande de brasileiros deixando o país por falta de trabalho, embora tivéssemos uma legislação que já estava antiga também, não é, doutor? Nós estamos falando hoje o mundo em um mês muda, as regras mudam, regras de comércio mudam, os mercados são mercados voláteis, os mercados mudam também, então havia necessidade de se fazer um ajuste, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tinha uma legislação muito antiquada, talvez adequada ao momento histórico em que ela foi concebida, 1943, tem dispositivos que são anteriores, porque chama-se consolidação das leis do trabalho, porque existia um apanhado de leis trabalhistas, algumas mais antigas do que de 1943, que foram consolidadas num único texto. Mas no século XXI, e com a dinâmica, né, no século de Facebook, YouTube, de Uber, de Airbnb, em que as relações sociais se mudaram profundamente, não só as relações de direito do trabalho, a forma como as pessoas se relacionam se transformaram de forma exponencial. A maior empresa de transportes do mundo, que é a Uber, não tem um carro. A maior empresa como se fosse uma imobiliária, que é o Airbnb, não tem um imóvel. Então, é uma questão de gerenciar a inteligência. E a gente está na relação de trabalho, tem que estar pronto para atender a essa dinâmica de mercado. E a gente estava. O processo de contratação no Brasil desencoraja a contratação, favorece a informalidade, que não é interessante para ninguém, e, de certa forma, dizendo assim, ela desfavorece o próprio cidadão brasileiro e o Brasil como Estado. Porque o trabalho informal precariza uma relação de trabalho, ao mesmo tempo em que não arrecada nada para a Previdência. Então, o país perde, o trabalhador perde e todos nós perdemos. Num dos programas anteriores nossos, nós entrevistamos o Dr. João dos Reis, que é o advogado da área trabalhista do Centro das Indústrias do setor sucroenergético e biocombustíveis. E o Dr. João dos Reis, ele fez uma afirmação interessante que eu queria que o senhor comentasse ela conosco aqui, porque ele situou o seguinte, que talvez uma das principais mudanças na reforma, além de modernizar e colocar o Brasil em condições mais competitivas, principalmente na área da produção,
custos, né? Ele ressaltou que ele entendia que a questão ética, isso atinge os tribunais, ela não apenas os tribunais, mas nós temos aí grupos, inclusive, de advogados que trabalhavam muito em cima disso, né? Em cima de pleitear direitos na justiça trabalhista, direitos que inexistiam, ou não existiam na sua totalidade, mas era uma forma de buscar um acordo e, através do acordo, acabar beneficiando. E aí, de cada 10 empresários sempre se queixavam em relação a isso. O senhor vê também uma mudança na ética das relações entre capital, trabalho e o próprio poder judiciário? Em tese, sim. Né? Eu digo em tese porque o projeto tem essa finalidade e a gente vai depender da aplicação que o poder judiciário vai dar a ele. Mas eu tenho altas expectativas quanto a isso, porque, de fato, eu vou te falar uma situação. Imagine você que não te custasse nada jogar na loteria. Você não jogaria toda semana? Com certeza. É o mesmo que acontece nas relações de trabalho. Não tem nenhum prejuízo para quem litiga de forma abusiva. Então, na prática, o que acontecia? O sujeito procurava o advogado trabalhista e falava, olha, escuta, eu tenho umas horas extras que eu acho que não foram pagas. E o advogado começava a falar, bom, mas era só hora extra mesmo? O seu patrão em algum momento te tratou mal? É óbvio que numa pergunta subjetiva dessa, o trabalhador provavelmente lá sugestionado vai dizer sim. Então vamos pedir um dano moral, vamos pedir um adicional de insalubridade, e aquela ação que inicialmente era só de hora extra se transforma num caminhão de pedidos e com valores absurdos e sem qualquer relação com a realidade. Então o que se busca com a reforma trabalhista é dar uma certa responsabilidade na hora de se dirigir ao Poder Judiciário. Então, quem tem direito à hora extra vai ter que pedir sua hora extra, porque senão, segundo a nova regra, ele vai ter que pagar honorários de advogado sobre o que pediu, de 5% a 15% do que ele perdeu. Então, imagine que ele tivesse direito a R$5.000 de horas extras e formulasse esses pedidos que todos pedem de R$1 milhão e perdesse a diferença. Os 5% ao 15% da diferença vai sair mais caro do que o crédito que ele tinha de fato de hora extra. E isso vai desencorajá-lo. Então, os trabalhadores e os advogados aventureiros, que infelizmente existem vários, de sair pleiteando irresponsavelmente. Então, se eu tenho direito à hora extra, entendo que aquilo não foi pago, eu vou me dirigir ao Estado, que é o Poder Judiciário, para falar, eu tenho horas extras inadimplidas. E traz muito mais credibilidade àquele pedido do que pedir um caminhão. E mais, se você foi ganancioso e irresponsável, a palavra não é só ganancioso, ninguém deve ter o direito de se dirigir ao Estado com mentiras. Essa pessoa tem que ser punida, ela tem que ter uma responsabilização por isso. Então ela vai ter uma punição e provavelmente o que ela ganhou de direito que efetivamente tinha não vai servir nem para pagar o que ela pediu irresponsavelmente. Então deve trazer uma questão de responsabilização. Isso no âmbito do Poder Judiciário. Mas a reforma é mais profunda e ela pretende trazer um conceito de accountability, de responsabilização. Então, o Zé Márcio Camargo é um economista da PUC do Rio, recentemente no Estadão, logo depois da reforma trabalhista, ele deu uma declaração muito interessante. Ele diz o seguinte, que os contratos de trabalho no Brasil são a priori falsos. Eles só deixam de ser falsos quando são aprovados pelo juiz ao fim da relação de trabalho. Isso é muito importante, porque é o seguinte, você faz uma previsão de custo e vai contratar um empregado. Você fala, bom, eu vou pagar 5 mil para ele vai me custar 10 com os encargos, 10 e pouco, dependendo do setor em que você atua, e você põe isso no seu orçamento e faz lá uma previsibilidade de quanto aquilo vai te custar. Então, se minha mão de obra custa tanto, eu tenho tantos com insumo, tanto com impostos, o preço do meu produto ou do meu serviço pode ser tanto para que eu tenha uma margem de lucro que eu estimei. O problema é que quando você calcula os 5 mil de salário, depois de terminada a relação de emprego, ele vai ao Poder Judiciário, pede um monte de direitos, é recebido com um protecionismo extremo pelo juiz, que imagina que é um trabalhador fragilizado, quando na verdade nem sempre é. E aquele custo que você calculou de 5 mil reais de salário e 10 mil com encargos total, ele passa a ser de 60 mil reais de salário, eu já vi casos até piores do que isso, com 120 mil de custos indiretos.
completos. Então isso desbalanceia completamente toda a equação, toda a previsibilidade, porque as relações sociais são tanto mais estáveis quanto mais previsíveis elas são. E não existe previsibilidade, ou não existia pelo menos, previsibilidade de direito do trabalho no Brasil. O meu maior dilema como advogado trabalhista era responder alguma consulta. Um cliente me fazia uma pergunta: doutor, posso fazer isso ou não posso? E a minha resposta sempre era: não sei, depende. Sempre envolve um risco. É muito ruim quando você não pode dizer sim ou não. E qual é a minha expectativa? E quando você não pode dizer sim ou não, e trabalha com empresas sérias, a postura que se tende a adotar é sempre a mais conservadora. É aquele aumenta o custo. E no final, quem paga é sempre o consumidor. Não existe. Se você está trabalhando para uma indústria e ela tem um custo de mão de obra maior, ainda que por cautela, esse custo maior vai refletir no produto, e do produto quem vai pagar é o consumidor. Não existe fórmula mágica para isso. Então, a minha expectativa como advogado é saber o que responder. O senhor no seu escritório, o senhor tem grandes clientes, empresas, algumas das maiores empresas do país. O senhor vinha sentindo já a preocupação desses dirigentes dessas empresas, dos seus clientes, em relação à contratação de mão de obra, em função desse quadro todo que nós tínhamos até então? Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo optava por fazer hora extra até o limite da lei, antes de fazer qualquer contratação. Sairia até mais barato. Sai mais barato e mais previsível, porque o custo rescisório, você sabe calculá-lo a princípio, mas você não sabe calculá-lo ao final, depois de todas as coisas que podem ser pleiteadas conjuntamente. E fora que existe muito entrave à contratação e à dispensa de trabalhadores, independentemente do momento econômico pelo que o país passa. Então, existiu uma resistência muito grande em contratar novos trabalhadores. O senhor tem feito em algumas palestras que o senhor faz Brasil afora, que o senhor tem apresentado resultados de países onde houveram reformas trabalhistas, a exemplo da que nós fizemos aqui, e o senhor mostra em uma tabela, em um gráfico, exatamente o que aconteceu, se a reforma realmente criou mais empregos ou passou a criar desemprego, não é isso? Exatamente. Nós temos até aí uma tabelinha, Exato. Eu tenho um gráfico que eu peço para que todos depois prestem atenção na figura 1, porque ela é muito didática. E eu quero fazer a discussão aqui, de novo, não em Fla-Flu, não esquerda e direita, não em PT, PSDB. Eu quero falar sobre números, porque os números tendem a não mentir. Eles são um indicador muito objetivo. Não há ideologia no Não há ideologia no número, né? Perfeito. Então, eu peço para que observem as curvas de desemprego em Portugal, Espanha e na Alemanha, que eu trago aqui na figura 1. Se a gente olhar, por exemplo, eu vou me referir agora a Portugal e Espanha. Em 2008 foi a crise lá com a quebra do Lehman Brothers, a maior crise econômica mundial que já tivemos. Olhe como disparou a curva do desemprego em Portugal e Espanha, que são países que tinham uma legislação pouco flexível, a exemplo do que ocorre no Brasil. Se a gente reparar na Alemanha, no mesmo período, o desemprego é claro que aumentou um pouco, mas não foi tanto. É claro que também tinha uma questão da economia muito mais forte na Alemanha do que nesse país. Não dá para isolar o fator legislação trabalhista, mas é um forte indicativo. Em 2012, a gente tem a reforma trabalhista em Portugal e na Espanha. Aliás, como bem noticiado por aí, a reforma brasileira é inspirada na reforma espanhola. E eu peço uma atenção especial à curva do desemprego após 2012, tanto na Espanha quanto em Portugal. Ela cai vertiginosamente porque existe uma maior flexibilização das regras para contratação e dispensa de trabalhadores. Vamos olhar agora um pouquinho, alguns anos antes, na Alemanha, na mesma figura, a gente tem, em 2005, uma queda acentuada de desemprego na Alemanha. O que aconteceu em 2005? Em 2005 houve uma consolidação, a última etapa da reforma trabalhista alemã, que começou no início da década de 90 com a unificação dos países. Então, a Alemanha recebeu um contingente enorme de mão de obra da Alemanha Oriental e teve que se adaptar para cumprir isso. Mas em 2005 ela fez uma última adaptação e a gente vê que a legislação trabalhista mais flexível na Alemanha também trouxe uma queda de desemprego. Então, estes são números que a gente traz e os exemplos do que aconteceu no mundo logo após uma reforma trabalhista nos moldes similares ao que ocorreram no Brasil. Nossa expectativa é que o mesmo aconteça
e pela última notícia que a gente tem tido, né, quanto ao desemprego, tende a se concretizar. O senhor tem como nos ensinar, nos mostrar o que foi, por que houve tanta resistência em algumas áreas específicas do direito do trabalho? Por exemplo, procuradores gerais do trabalho, juízes, inclusive, de tribunais de primeira instância e de segunda instância, ministros, inclusive, do Superior Tribunal do Trabalho, criticando com muita veemência essa reforma. O que houve, o que havia por trás disso? Eu posso atribuir a uma série de fatores, e é muito difícil que eu consiga diagnosticar isso. Mas primeiro tem uma questão ideológica. A segunda questão que eu vejo é quanto aos juízes e procuradores do trabalho. Eles vivem o mundo da patologia, eles vivem no mundo da doença. Chega até os juízes, vamos dizer assim, como num consultório, numa emergência, num pronto-socorro, só chega a desgraça. Ou chega-se muito a desgraça. Então, se o médico do pronto-socorro fosse medir o mundo pelo que ele vê naquele dia a dia, ele tenderia a achar que é melhor acabar com o mundo, porque o mundo é terrível. E quando sai daquela realidade muito encapsulada de um pronto-socorro, ele vê que existe um mundo maior. Mas ele tem que se dispor a sair daquela realidade. O mesmo eu acho que acontece numa sala de audiência de Ministério Público ou de juiz. Ele vive no mundo da patologia, ele vive cercado de ilícitos trabalhistas. E ele, então, projeta para dentro dele uma realidade que não é verdadeira. Ele projeta uma realidade de que o mundo é cão e de que existe empreendedor e empresário para lesar trabalhador. E essa realidade é muito fora do contexto verdadeiro. Ela pode ser verdadeira dentro daquele micro-universo da sala de audiências. Mas não é isso que acontece. Né? No Brasil, a esmagadora maioria das empresas tem menos de 10 empregados. É a família que trabalha com um ou outro trabalhador. Não existe um empresário que acende charuto com nota de $100. A gente tem que perder essa mania de enxergar o empresário dessa forma. O empresário é alguém que arrisca o patrimônio próprio dele para gerar emprego, para empreender, arrecadar impostos e fazer o país andar para frente. Eu acho que é essa que é a questão que tem que ser desmistificada. Primeiro é analisar sem ideologia, e o segundo, eu acho que os juízes e procuradores do trabalho têm que sair desse micro-universo para entender o que é o mundo real. O que é o cara acordar de manhã com uma única certeza, que ele deve 100 mil, 200 mil reais de folha de pagamento e impostos e tem que trabalhar para tirar essa diferença. Então, acho que é isso que está faltando um pouco. Uma outra questão, para o empresário a posição está muito clara, nós situamos essa nova legislação, colocamos o Brasil num patamar diferenciado no mundo global, e tem que ser assim, porque nós dependemos desse mundo global para as nossas exportações e para as importações também. Sim. E aí então vem uma questão de competitividade. E todos nós já sabíamos, já há muito tempo, isso é questionado, de que o Brasil perde a sua competitividade quando entra em disputa de mercados externos. E perde exatamente por um custo excessivamente alto e por uma legislação antiquada e que, inclusive, era incômoda isso já deixava de criar até novos empregos. Agora, o que favorece ao trabalhador essa nova legislação? Muito. E é muito difícil eu falar pontualmente, que eu acho que o favorecimento é muito mais estrutural do que pontual. Mas certamente quem está nos ouvindo está esperando alguma resposta pontual e eu não vou deixá-los na mão. Eu vou falar, por exemplo, das horas em itinerário. As horas em itinerário são aquelas horas de deslocamento. Então, nas áreas não servidas por transporte público regular e que são distantes do centro da cidade, se o empregador forneceu o transporte, aquele tempo é considerado como jornada. Esse conceito foi tendo distorções e foi sendo ampliativo, de modo que qualquer empregador que oferecesse transporte ao seu empregado como conforto, tinha que remunerar esse período. Bom, esse é o maior dos contrassensos. E eu vou tentar trazer um exemplo para identificar o quanto esse dispositivo era injusto. E como existem vários outros dispositivos injustos que aparentemente são lindos. Eu estou remunerando o tempo de transporte. Mas, na verdade, você está discriminando trabalhadores. E eu vou te falar. Pensa numa faxineira aqui de São Paulo,
pegar uma capital muito grande, ela acorda às 3h30 da manhã, faz o café da manhã para os filhos e sai de casa às 4h. Ela caminha no escuro, se estiver chovendo, debaixo de chuva, por 1 quilômetro até chegar ao seu ponto de ônibus. Pega um ônibus lotado. O senhor está sendo generoso. Estou sendo generoso, mas eu não quero forçar muito. Perfeito. Então, ela pega o ônibus lotado, vai até a estação de metrô e faz uma baldeação. Depois ela vai no metrô, ônibus lotado, sujeito a qualquer tipo de constrangimento, que eu não quero entrar em detalhes aqui, mas todo mundo já imaginou, já viu notícias sobre isso. E depois pega mais um ônibus ao final para chegar ao trabalho, onde ela vai chegar às 7h30 da manhã. Agora eu vou dar o exemplo oposto. Imagina o trabalhador que tem o ônibus praticamente em frente à porta da casa dele, ele entra no ar-condicionado, reclina a poltrona, vai assistindo no DVD um show da Anitta ou do Wesley Safadão, ou qualquer que seja o cantor lá que o pessoal colocou, vai atualizando o Facebook, trocando mensagens WhatsApp na rede Wi-Fi que o ônibus tem e chega confortavelmente 45 minutos depois no seu escritório, onde ela vai trabalhar. A lei protege quem vai de ônibus fretado com Wi-Fi e dá direito a hora extra para ele. Mas para a faxineira que mais precisaria da proteção, não tem direito a hora extra alguma. Então, esse é um exemplo que eu dou para desmistificar a história de que está tirando direito. A modernização da legislação trabalhista está tirando privilégios e deixou alguns para trás. Não quero cutucar os bancários, mas essa história de jornada de bancário de 6 horas em 2017 não combina. Bancário não faz mais conta com fichinha, hoje é tudo eletrônico, então também não se justifica mais jornada de 6 horas. Mas aí não conseguiria aprovar porque o lobby bancário é muito grande. Mas tirando-se os privilégios de certas categorias, é que a gente vai equalizar e transformar o direito do trabalho num modelo inclusivo, porque a CLT exclui certos trabalhadores e mantém os privilegiados cada vez no topo. Isso remete imediatamente, nosso telespectador com certeza, doutor Maurício, à questão da reforma da Previdência. Sem dúvida. Onde nós temos o funcionário público, que é um parasita no sentido de ter privilégios que o trabalhador do outro lado, que somos muito mais numerosos do que eles e que não tem. Quer dizer, a aposentadoria de um funcionário público hoje é uma aberração. Né? Eu acho, de novo, a discussão da reforma da Previdência é muito parecida com a da trabalhista. Você falar em direitos dentro de uma folha de papel encadernado em capa dura, isso tudo pode ser muito lindo. Mas tirando aquilo do livro e trazendo para a realidade, o que aquilo aplica? Imagine um funcionário do estado do Rio de Janeiro, que ganhe 15 mil reais por mês, aposentado. Ele vai lá tirar o dinheiro dele e não tem para pagar. Do que adianta ele ter direito a 15 mil reais e quando ele for na boca do caixa não tem R$1 para pagá-lo? Então, não seria preferível que ele tivesse 5.500 e poucos reais, que é o teto da Previdência, mas tivesse dinheiro para pagá-lo? Então, o direito não pode ficar encadernado. O direito é para mudar a vida do cidadão. Não existe direito sem aplicação prática, porque senão a gente vai ficar num ambiente acadêmico de teses e de tudo isso que não vai mudar em nada. E aí você vai fazer o quê? Trazer descrédito ao direito, que é a situação que a gente está hoje. Agora, eu digo uma coisa e sem qualquer regionalismo, por favor. Se a gente não fizer reforma da Previdência, o Rio de hoje vai ser o Brasil de amanhã. Sem dúvida. Incomoda ao senhor essa situação política que nós estamos vivendo nesse Brasil? Quer dizer, aquilo que o senhor aprendeu no Largo do São Francisco, o direito, e de repente a gente vê esse descaminho que o direito acabou caminhando, quer dizer, um juiz de primeira instância manda prender um empresário que proporcionou atos de corrupção claríssimos, né? O juiz de segunda instância mantém a sentença, mantém ele preso, aí vai para o Supremo, um ministro vai lá e solta o empresário de novo, ou o político, né? Isso não traz um certo incômodo para pessoas que têm a sua formação, pessoas que lutam e procuram que o direito seja praticado na sua totalidade, na sua total forma de acepção da sua palavra, direito. Direito é uma coisa positiva, não é negativa. Exatamente. Eu acho que, voltando até o que... Vamos fazer um paralelo com reforma trabalhista, com reforma Sim. da Previdência. De novo virou o Fla-Flu, a discussão de direito. Se prende uma turma, aplaude, se solta outra turma, aplaude.
Eu acho que o grande problema estrutural que eu vejo hoje é que os juízes e ministros viraram atores. Não no sentido de atuarem fingindo ou simulando um papel, mas viraram celebridades. Isso não é bom para uma democracia. A gente vê ministro do Supremo Tribunal Federal falando que o Supremo vai rever uma decisão da Assembleia Legislativa do Rio, independentemente se eu concordo ou não. Eu acho um absurdo o que foi feito na Assembleia Legislativa no caso do Pisciani, tá? Em que eles deixaram o oficial de justiça de fora e depois votaram para soltá-lo. Mas, sem qualquer provocação, um ministro do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: o Supremo vai rever isso. Bom, primeira coisa, o ministro não tinha que dar entrevista sobre matéria que provavelmente ele vai ter que julgar sem conhecer completamente os documentos. E veja mais que interessante, ao que tudo indica, ele está votando pelos outros colegas dele. Como ele disse pessoalmente que o Supremo vai rever uma posição, se todos têm liberdade para votar, ele está exercendo uma pressão sobre os colegas dele, jogando para a torcida para tentar criar uma vinculação num resultado que ele acha que é o justo, sem conhecer totalmente a matéria, não me parece muito democrático. Então, de novo, a discussão está supérflua, ela está num jogo de celebridades, todo mundo quer aparecer na mídia, por mais que seja importante e democrático, e eu defendo muito a TV Justiça, porque ela deixa públicos os julgamentos, isso é vital para que uma democracia seja exercida em sua plenitude. Não existe democracia sem liberdade de imprensa e sem publicidade. Eu acho que os ministros e os membros do Poder Judiciário ainda estão aprendendo a lidar com isso e a lição está demorando muito para ser incorporada, porque eles estão se preocupando muito mais com o que aparece do que com o conteúdo das decisões que eles proferem. Uma questão também que nos coloca aí uma reflexão importante nós devemos ter com essa reforma trabalhista, com certeza, os números do seu gráfico, inclusive, mostraram isso na Espanha, Portugal e na Alemanha, uma diminuição do desemprego, ou seja, um aumento de ofertas de emprego. E nesses primeiros dias dessa reforma trabalhista, o senhor conseguiu vislumbrar alguma outra questão importante com relação a essa reforma que nós já implementamos? Bom, a primeira que já pôde se notar é uma redução drástica no número de reclamações ajuizadas. Perfeito. Mas, fora isso, o que eu espero é, de novo, a questão da responsabilização. E a responsabilização está presente em muitos fatores da reforma sobre os quais eu ainda não tive a oportunidade de falar. Por exemplo, numa negociação coletiva, você vai lá fazer um acordo com o sindicato. O sindicato é chamado, senta na mesa, tem uma pauta, você negocia, cede daqui, cede dali, num processo lícito e transparente de negociação. Democrático também. Democrático, porque não existe negociação que você impõe ou que receba 100%, são concessões recíprocas. Faz a norma coletiva e aplica isso. Aí depois o trabalhador vai lá ao Poder Judiciário e fala: olha, eu estou pedindo a nulidade da norma coletiva aqui, que fala das horas extras em 50%, porque era 70%, baixou para 50%, e eu acho que tem que ser 70%, é nulo 50%. Então, e aí o que acontecia nessa situação? A empresa ia lá responder a ação trabalhista, certo? Mas se a gente analisar a fundo, poxa vida, por que só a empresa vai defender a convenção coletiva se o sindicato também participou da negociação? Agora não. Com a reforma trabalhista, sempre que tiver um pedido de nulidade de norma coletiva, o sindicato tem que entrar na ação. Porque o juiz tem que olhar no olho do presidente do sindicato e dizer o seguinte: senhor presidente, o trabalhador que o senhor representa veio aqui ao Estado dizer que a sua negociação o prejudicou. Então, por favor, defenda o negócio que o senhor celebrou junto com a empresa. Porque os dois têm que defender o que fizeram. Se não dá a impressão, o sindicato o quê? Faz a negociação, vai para a sede dele, fica panfletando e não tem mais responsabilidade nenhuma pelo negócio que ele participou. Isso não era certo. A reforma trabalhista trouxe a responsabilização do sindicato pelos atos que ele também pratica em nome do trabalhador. A gente nunca pode esquecer isso. O sindicato age em nome do trabalhador.
Infelizmente, na prática, nem sempre. Mas o que a reforma trabalhista também vem mudar com o fim da contribuição sindical é tentar dar ao sindicato a legitimidade que ele perdeu faz tempo. Porque imagine você que você tem uma receita certa todo ano, e não é pequena, independentemente da qualidade do serviço que você presta. Imagine se eu teria estímulo para estudar e para tentar defender melhor meus clientes, se todo ano entrasse um dinheiro garantido e grande. Qual seria o estímulo que eu teria para prestar melhores serviços? Qual é o estímulo que o sindicato tinha de defender bem os trabalhadores se o dinheiro vinha com certeza? Agora o sindicato vai ter que ter legitimidade, conquistar essa legitimidade para que o trabalhador veja valor em pagar a contribuição sindical. O senhor acha que os sindicatos saíram prejudicados nessa reforma? Ou cabe a eles agora um novo papel que precisa ser desempenhado numa nova realidade, num novo contexto? Eu vou falar uma coisa que vai parecer completamente absurda, mas eu tendo a dizer muitos absurdos, tá? Então, com o perdão do espectador. Mas eu acho que os sindicatos materialmente vão sair fortalecidos. Os maus sindicatos perderam. E a gente já vê isso nas negociações coletivas feitas nos últimos meses que eu tenho participado. Agora, os bons sindicatos estão tranquilos. Então, vamos pegar sindicatos expressivos e que trabalham bem em prol dos trabalhadores. Se a gente for pegar bancários, metalúrgicos, são sindicatos legítimos. Pode ter muito questionamento quanto à atuação deles, mas o trabalhador se vê representado por eles. Estes sindicatos, eu imagino que não terão um abalo muito grande. Né? Eles conseguem, o trabalhador vê valor em fazer a contribuição para eles. E o sindicato trabalha para essa categoria. Agora, os sindicatos pequenos, que existem só para arrecadar a contribuição assistencial, esses vão sumir. E sorte da classe trabalhadora brasileira que esses cânceres da relação de trabalho vão sumir. Porque eles existiam para arrecadar em benefício de uma diretoria personificada que negociava muitas vezes em prejuízo do trabalhador. O trabalhador tem a ganhar com isso. No longo prazo, é claro, ou médio prazo, mas vai ter uma melhora na relação entre trabalhador e sindicato. As centrais sindicais mudam alguma coisa em relação a elas? Muda. Na mesma forma que o sindicato, né? Não me lembro se no governo Lula, no segundo mandato do Lula, ou no começo da Dilma, houve uma mudança na regra da contribuição sindical e as centrais sindicais passaram a ter direito a uma fatia significativa do bolo de 10%. Porque as centrais sindicais não existiam juridicamente no direito sindical brasileiro. Elas eram uma agremiação, que acabou acontecendo, elas tinham uma legitimidade ali junto às categorias, mas elas não tinham uma fonte de custeio oficial. E eles passaram a receber 10% de todo esse bolo. Então, eu imagino que elas vão ter um corte grande de arrecadação e, como a gente acompanhou há 2 semanas, se não me engano, a CUT estava com uma ameaça, os empregados da CUT iriam fazer uma greve porque eles estavam contra um plano de desligamento incentivado, ou PDV, que a CUT tinha feito para reduzir suas despesas. Não deixa de ser um pouco irônico e que a CUT esteja enfrentando internamente o que ela sempre fomentou. Mas ela tinha lá questões, se não me engano, eu vou até checar a informação depois, por favor, para que eu não leve... Não, mas nós publicamos no Brasilagro essa notícia. Mas, se não me engano, o Delúbio Soares tinha um cargo na CUT e ganhava R$15 mil por mês. Não sei se ele trabalhava em prol dos trabalhadores. Com certeza não. De fato, imagino que não. Para a gente finalizar, nós já temos, o agronegócio acabou de ser contemplado com uma aprovação de um projeto de lei na Câmara Federal, chama RenovaBio, que é um marco regulatório do setor sucroenergético, que é um plano de Estado, não de governo. É o que nós precisamos no Brasil. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua visão sobre isso. Nós temos aí a reforma trabalhista andando. Não foi a catástrofe que os trabalhadores imaginavam, pelo que se viu, assistiu um circo dos horrores pela mídia, né? Sim. Todos juízes, inclusive ministros, falando que ia ser... Revogaram a Lei Áurea, eu ouvi isso, tá? Exatamente. Revogaram a Lei Áurea. Exatamente.
Temos aí a reforma da Previdência com boas chances de ser aprovada também. O senhor acha que isso é o sinal aí de que em 2018 a gente passa a ter um país um pouco melhor? Acho que sim, mas é muito difícil fazer previsão para 2018 por ser ano eleitoral e por ter um cenário muito incerto. De novo, voltando àquilo que a gente falou, a imprevisibilidade nas relações sociais só faz mal. Então a gente teve um resultado da Datafolha de ontem, se não me engano, divulgado, em que o Lula aparece como líder das pesquisas. Não vou adotar posição política nenhuma aqui, não é meu papel. Mas não se tem sequer certeza de que ele vai poder ser candidato. Aliás, tudo indica, que não. Se o TRF da quarta região seguir o que vem sendo julgado e no tempo em que julga, que vai ter uma decisão condenatória em segunda instância antes de que ele possa lançar sua candidatura. Então, é muito difícil falar de um cenário de 2018, porque no Brasil, infelizmente, e pegando o que você falou recentemente, a gente tem muito pouca política de Estado, muita política de governo, tudo muito voltado a questões eleitorais. Não deixa de ser lamentável ver semana passada o PSDB retirando seu apoio à reforma da Previdência, que ele sempre defendeu antes, porque isso pode não ser interessante do ponto de vista eleitoral. Então, a gente não tem questão de Estado. O brasileiro é judiado, é castigado pela classe política que só pensa em eleição. Doutor Maurício Reis, muito obrigado pela entrevista, a primeira que o senhor nos concede. Fica aberto o nosso canal aqui para que em outras oportunidades a gente possa conversar novamente com o senhor. É sempre um prazer. Muito obrigado a todos. A você, telespectador amigo, nós também agradecemos. Voltamos na próxima semana com o terceiro programa da série Balanço 2017, Perspectivas e Cenários para 2018. Muito obrigado, até lá.